mais um tempo de devocional, de meditação na Palavra do Senhor, de oração também, nesse período onde todos estamos enfrentando essa crise. E Deus tem falado muito conosco, É um tempo precioso para reposicionarmos a nossa vida, readequarmos valores, princípios, nosso relacionamento com Deus, com a nossa família. E eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus ministra ali uma grande multidão e os seus discípulos mais próximos em um sermão, que é o sermão mais extenso que ele faz nos evangelhos. Mateus capítulo 5, verso 3 em diante, ele fala aqui das famosas bem-aventuranças, Eu vou ler na versão transformadora. Diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Claramente, nesse texto, o Senhor Jesus nos ensina que é possível encontrar a bênção de Deus e felicidade e alegria em meio a situações de crise, de dor, de sofrimento e dos mais variados tipos. Ele fala de perseguição, ele fala de escassez de alimento, ele fala de tristeza, de choro, de injustiça, de calúnia, de várias coisas. Ele fala de opressão. Então, é muito claro, ele está nos ensinando que podemos ser felizes em diversas circunstâncias contrárias. E eu quero ler com vocês alguns versículos desse texto de novo, na versão A Mensagem, escrita pelo pastor Eugene Peterson. É uma paráfrase interpretativa dos textos bíblicos, mas ela nos ajuda a ter muita clareza e a refletir em alguns textos de uma maneira muito interessante. Eu vou ler alguns versículos das bem-aventuranças. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Então aqui ele está falando a sua interpretação do texto, de felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. E ele diz da seguinte maneira, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando nós entendemos essa pobreza de espírito que Jesus está falando ali, é uma compreensão da nossa limitação humana, da nossa incapacidade, da nossa fraqueza mesmo, de que nós somos muito limitados e incapazes em muitos aspectos. E esse tempo que nós estamos vivendo tem mostrado muito a limitação e a incapacidade, a impotência
do ser humano diante de muitas situações. Eu acredito que poucas vezes na história da humanidade, a humanidade como um todo pôde se sentir tão impotente diante de situações de crise. Nós estamos vivendo isso e muitos sentindo mais do que outros, quando você tem alguém próximo internado, com um diagnóstico desse vírus, por exemplo, e você não pode sequer fazer companhia para essa pessoa, é um sentimento de total incapacidade. A incapacidade dos médicos, do sistema de saúde, das autoridades, quantas autoridades governamentais, pessoas com tanto poder de decisão nas suas mãos, estão se retratando publicamente, humilhados, por não terem condições ou por terem se equivocados em suas análises e posicionamentos diante do cenário que estamos vivendo. Mas Deus está dizendo aqui uma coisa muito interessante, que nós podemos nos sentir abençoados diante dessas situações, porque são oportunidades de ver o poder de Deus se manifestando. Porque quando entendemos que somos incapazes e impotentes e assumimos isso e dizemos: Senhor, nós não podemos fazer nada nessas circunstâncias a não ser clamar a Ti. Nós estamos saindo de cena e permitindo que Deus haja, que Deus mostre que Ele está no controle e no governo. Estamos saindo de cena para que Deus apareça. E por isso nós podemos nos alegrar. E por isso nós podemos nos sentir abençoados. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo, o nosso Abba, o nosso Pai. Felizes os que choram, pois são consolados. Felizes, abençoados. Nós somos quando estamos numa condição de tristeza, de choro, porque perdemos algo, porque estamos debaixo de uma condição de sofrimento, porque estamos nos colocando numa posição onde podemos ser consolados por Deus. E é muito interessante porque o próprio Jesus, que fez esse sermão, que falou essas coisas, que está registrado a nós aqui nos Evangelhos, ele também é aquele que chama, que nomeia o Espírito Santo de Consolador. Então, ele tem uma total convicção de que quando nós estamos nessa condição de tristeza e de choro, e chegamos diante de Deus nessa condição, chorando na presença dele, abrindo o nosso coração, sendo autênticos com relação aos nossos sentimentos, deixando que o Senhor, expressando diante dele, mostrando a ele o nosso coração triste, as nossas lágrimas, nós estamos nos colocando numa posição onde ele, pelo seu Espírito Santo, nos console, nos conforte. E por isso nós podemos nos sentir abençoados. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Aqui aquele versículo: abençoados, bem-aventurados ou felizes são os humildes, aqueles que não se consideram nem mais nem menos, que aprendem o contentamento em qualquer circunstância, como o apóstolo Paulo ensina. Ele diz que ele aprendeu a estar contente no pouco ou no muito.
E aqui o Senhor Jesus diz que esses humildes herdarão a terra. Esses humildes receberão por herança tudo aquilo que não se pode ser comprado. Então, a lição do contentamento, né? Da humildade, porque o contentamento é uma característica dos humildes. O ser humilde, o estar contente, ou se contentar com aquilo que se tem, com aquilo que se é. E nesses tempos em que estamos vivendo hoje, não importa quem tem mais ou menos, não importa o que você pode adquirir, não importa o quanto poder você tenha. Nós estamos vendo quantos políticos, ministros, governantes, internados, isolados, em quarentena, sem poder fazer nada. Quantas pessoas ricas, quantas celebridades famosas, né, diante dessa pandemia, estão sendo tratados como qualquer outra pessoa. Não tem diferença. Estamos em um momento onde aqueles que são humildes, que aprenderam a lição da humildade, que desenvolveram isso em seu caráter, né, ou aqueles que estão aprendendo agora, né, nós podemos aprender isso agora, deveríamos. Nós estaríamos numa posição abençoada. Estaríamos abençoados, nos sentiríamos abençoados, sabendo que o Senhor vai nos dar aquilo que dinheiro nenhum, autoridade nenhuma, fama, nada pode dar, aquilo que não pode ser comprado. Nós herdamos do Pai coisas que nenhum poder na face da terra e nenhum recurso pode adquirir. Vamos ficar com esses textos apenas, porque são lições já muito valiosas que podemos aprender nesse tempo. E eu quero encerrar com uma breve oração com vocês. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos reposicionado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem, ó Deus, ó Pai, nos ensinado, Pai, a ajustar nossas prioridades, valores, nosso homem interior, diante de Ti, diante da Tua palavra, diante das pessoas, ó Pai. Obrigado por este tempo, Senhor. Nós sabemos que é um tempo de dor e todos nós temos sentido o peso desta crise. Mas nos alegramos, sabemos que podemos nos alegrar e nos sentir abençoados diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Podemos nos sentir abençoados porque sabemos que o Senhor nos dá por herança, nosso Pai querido, aquilo que ouro nenhum pode comprar. Sabemos que somos abençoados. Somos abençoados quando choramos na Tua presença, quando abrimos nosso coração diante de Ti, porque o Senhor nos consola. Somos abençoados, ó Deus. Somos muito abençoados quando nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Somos muito abençoados, ó Deus, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus, o Senhor, ó Deus, é aquele que está no controle de todas as coisas. E quando estamos, Senhor, diante de Ti, quando estamos na Tua presença, ó Deus, nós somos muito abençoados pelo Teu grandioso e infinito amor. Obrigado, Pai, que o Senhor alcance cada um dos nossos queridos e os console, os conforte e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.